Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui no nosso curso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de análise, né? Uma dica que eu queria dar para todo mundo que está fazendo o curso aqui é o seguinte, né? A gente pode partir de um conjunto de palavras-chave, classificações de patentes, etc. Mas uma dica meio da cozinha, assim, que eu costumo dar para todos os colegas, né, que estão trabalhando com a parte de análise de patentes, uma coisa bem legal é a gente conseguir enxergar o portfólio de algumas empresas do nosso interesse, né? Porque o que acontece, né? Patente é uma ferramenta para impedir terceiros, né, produzirem, usarem, colocarem à venda, etc. E a gente saber quem são os grandes jogadores que têm essas patentes nas mãos é uma coisa muito importante. Ou então, quando a gente tem alguma empresa que a gente quer conhecer um pouco melhor e falar, bom, deixa eu ver qual que é o arsenal que essa empresa tem de patentes para impedir terceiros, né? Normalmente, né, quando a gente está fazendo, né, trabalho de prospecção inicial, a gente procura sempre falar assim, né, quem são os principais jogadores e vamos dar uma olhadinha, né, naquilo que eles têm de patentes, por exemplo. O que eles tenham, pode ser até que não tenha patentes, né, não ter patentes também é informação, tá? Lembrando, né, lá no comecinho do nosso curso a gente falou, né, aplicações práticas de patentes, né, a gente falou assim, né, por exemplo, né, uso estratégico de patente de informações patentárias, monitoramento de concorrentes, identificação e caracterização de parceiros, né? E aí eu falei, né, quem são os principais inventores, quais são as redes de co-inventores que a gente tem, se aquela empresa tem cotitularidade com outras empresas, outras organizações, né? Essa cotitularidade muitas vezes pode ser porque fez o desenvolvimento conjunto ou porque ela acabou comprando as outras, né? Dependendo da ferramenta que você utiliza, né? A base de dados, as ferramentas que você usa para análise, não é só aquela cotitularidade, né, que criou junto. Às vezes uma empresa compra outra e aparece, né? Era de uma empresa, passou a ser da outra, as duas aparecem como titulares, às vezes, né? Depende muito da ferramenta que a gente está utilizando, né? Quem mais cita as patentes daquela empresa, quando e onde ela depositou, segmentos tecnológicos, por exemplo, né? Aquele slide ali, que aliás esse que a gente está vendo aqui, né? Estou aproveitando para começar a nossa conversa sobre análise, usando como exemplo a análise de portfólio de uma empresa, tá bom? E para a gente usar a análise de portfólio de uma empresa, eu vou usar uma empresa aqui que é conhecida de todos nós aqui no Brasil, que é a Petrobras, né? Que daqui, aliás, no próximo bloco a gente vai ver que é uma das empresas brasileiras que mais tem depósitos em outros países também, né? Um portfólio bastante relevante, tá bom? Mas vamos lá. Então, deixa eu para a gente fazer isso, né? A gente vai entrar no Orbit, que é uma das possíveis ferramentas, né? Daria para fazer em outras? Daria, né? Cada uma tem suas peculiaridades, tal. Algumas podem conseguir fazer umas coisas, outras não. Mas eu vou usar aqui uma ferramenta que é relativamente, né, simples e didática para a gente usar, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Bom, beleza. Então, aqui a gente está na página do Orbit, né? A gente já usou a ferramenta outras vezes. Eu quero fazer uma busca pela Petrobras como nome de empresa, né? Então, não é palavra-chave, né? A classificação aqui, ó, names, né? Dentro de names, tem o assignee, né? Que é titular. Vou digitar lá, ó. Petrobras. Eu quero que você procure Petrobras para mim, né? E eu não quero que seja apenas o assignee atual. Qualquer ponto do tempo, se a Petrobras foi titular, eu quero que você procure para mim, né? Então, deixa eu desselecionar aqui esse Search Only Current Assignees, e aqui eu vou clicar em Search. Beleza, né? Deu lá, 1941 né, resultados, né, em que a Petrobras aparece como Pattern Assignee History, Reassignee e assim por diante, né? Bem o que eu queria. Bom, clico aqui em Show Results, vou para a parte de resultados, né? A gente já está acostumado, né, a fazer isso, fizemos outras vezes. Para nós irmos para o módulo de análise, né, eu vou aqui, ó, clico nesse gráficozinho aqui no canto direito inferior, aqui nesse gráficozinho azul, e ele vai então para o nosso módulo de análise, tá? No caso do Orbit, pessoal, tem vários níveis de análise, né? As ferramentas que eu vou mostrar aqui, talvez nem todos, né? Por exemplo, na Unicamp e na Unesp tenha, né? No pessoal do Profinit tem mais acessos, por exemplo, né? Então lá, deu 1941, aqui eu tenho alguns dos principais cotitulares, né? Inclusive ali, vejam ali, né? Que a COP é um dos grandes cotitulares com a Petrobras, que a gente tem, né? O FMG e assim por diante, né? Vejo que algumas patentes tiveram litígio, algumas tiveram oposição e assim por diante, né? Legal. E aí, alguns outros gráficos aqui, né? Bom, eu vou seguir mais ou menos a lógica de uns materiais que a gente viu lá para trás, né? Que eram até materiais didáticos de como usar o Orbit, né? Então, eu queria ver também, né?
quero ver a Petrobras, quero ver uma análise temporal do portfólio dela, quero ver os principais inventores, redes de inventores, redes de titulares, por exemplo. Depois também ver, por exemplo, quem mais cita patentes da Petrobras, tá? É isso que eu vou fazer agora. Ah, pessoal, só para caso quem esteja meio sem tempo, tal, coisa do gênero, o que eu vou apresentar nessa nossa conversa aqui de hoje está lá naquela oficina, lembra a oficina 2, que a gente tem ali nos nossos materiais didáticos, né? Que ali tem o passo a passo, tá? Então, se eu começar a ficar muito rápido aqui nesse vídeo, né, não se preocupa, porque o passo a passo, né, a gente tem ali na nossa oficina 2, né, como eu entro no sistema, faço uma busca por Petrobras, tal, e assim por diante, né? Às vezes aqui eu tô vendo que mudou um pouquinho, né, o layout e tal, mas a lógica que segue é a mesma, né? Show Results, seleciona os resultados, clica lá no gráficozinho, né? Chega aqui no nosso painel, que é exatamente onde a gente estava, tá? Então, só para lembrar que a gente tem esse material didático já gravado também. Então, uma das coisas que eu queria ver é, assim, evolução temporal, né? Então, eu posso vir aqui em Charts, por exemplo, e aqui, ó, Investment Trend, né? Por exemplo. Então, eu clico aqui, eu vejo, né, ao longo dos últimos anos, dos últimos 20 anos, né, quais foram o número de pedidos de patentes da Petrobras. Eu poderia ter visto não só ao longo dos últimos 20 anos, mas eu poderia ter visto também ao longo dos últimos, sei lá, 40, 50 anos, né? Então eu posso colocar aqui, ó, lá 50 anos, e aí eu tenho uma ideia, né, da evolução temporal do portfólio de patentes da Petrobras ao longo desse período, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu quero saber não só quando, né, a Petrobras depositou patentes, mas eu gostaria de saber quando e onde ela depositou patentes, né? Então, eu posso vir aqui nos meus dados, né, e adicionar um campo, né, mais uma dimensão. Eu não quero que seja só Application Year, eu quero que seja, né, Application Year e, por exemplo, Location, né? Então, país de publicação. País de publicação, né? Então, onde aquelas patentes tiveram publicação, né? E aí eu posso escolher o tipo de gráfico que eu quero. Eu quero gráfico de bolinha, por exemplo. Dou um OK. E aqui a gente vai ver o nosso gráfico, né? Então, eu tenho os países que teve depósito, né, ao longo do tempo. E, aliás, os países que teve depósito ao longo do tempo, né? Então, esses aqui são os países de publicação com base na data da prioridade mais antiga, né? Você colocar aqui, ó, Show Values, ele mostra, né, dentro de cada bolinha ali, os valores também pra gente, né? E eu também posso visualizar esse gráfico aqui de outras formas, né? Às vezes se eu colocar nesse formato de matriz, né, ele funciona legal também, né? E aí você pode colocar, né, ao invés dos top 30 países, eu quero, sei lá, os top 20 países com mais publicações da Petrobras, né? E aqui até aparecem os numerinhos, então não preciso nem reduzir o número de anos, né? Então você consegue ter uma ideia da evolução temporal, né? Uma coisa interessante, né? Estava olhando aqui no portfólio Petrobras, né? A Petrobras durante muito tempo aqui, mais recente, né? Não estava depositando PCTs e agora, né? Em 2019, agora aqui, né? Mais recentemente, a gente vê que teve aqui algumas publicações ali, né? De patentes mais recentes da Petrobras, que ela acabou fazendo PCTs também, né? Só para dar um exemplo aqui para a gente, tá bom? O que mais que eu poderia falar aqui, né, sobre isso? A gente falou, então, de país versus, né, ano. Eu poderia ter falado também em que evolução não geográfica, né, mas eu quero saber, assim, as áreas que a Petrobras tem depositado patentes, né? Então, por exemplo, né, deixa eu tirar aqui dos últimos 5 anos, vou pegar os últimos 20 anos, né? E eu quero ver, não aqui país, eu quero ver, por exemplo, segmentos tecnológicos, né? Então, eu posso vir aqui, né, nos dados, né, editar onde está Publication Country, eu posso ir lá em tecnologia, por exemplo, né, domínio tecnológico. O que é domínio tecnológico, né? Algumas ferramentas, elas agrupam, né, as patentes de acordo com as suas classificações de patentes, né, em alguns dos domínios, né? Tem até um documento da OMP, né, que fala sobre esses agrupamentos, né, de uma forma que o Orbit acaba seguindo, no caso, uma boa parte do que tem ali na documentação da própria OMP nesses agrupamentos, né? Então, vamos lá, né? Dou um OK aqui. Então, eu tenho uma ideia, né? Quais são áreas que a Petrobras ali nos últimos 20 anos, né, onde ela andou
depositando patentes, né? Então, área de engenharia civil, engenharia química, tal, né? Às vezes fica um pouco difícil, né, a gente fazer essa avaliação, então é possível você fazer subdomínio tecnológico também, né, que é uma outra forma de interpretar, e para fazer o subdomínio tecnológico você tem que salvar a análise para poder fazer isso, né? Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, pessoal, porque isso tudo tem, como já comentei, naqueles materiais anteriores ali, né, na apresentação lá no nosso PowerPoint ali, que tem como fazer tudo isso, no lado operacional, tá? Queria mais aqui falar um pouco, né, sobre as formas que a gente tem, né, de explorar o portfólio de uma empresa. Então, por exemplo, né, quero saber a evolução temporal, cobertura geográfica ao longo do tempo, áreas tecnológicas. Área tecnológica, uma outra forma que poderia ter feito, né, ao invés de technology domain, por exemplo, né, ter ido ali em os grupos, né, ou então subclasses de patentes, por exemplo, né, IPC subclasses, né, aquelas de 4 dígitos. Né. Comumente, 4 dígitos funciona bem. Algumas áreas a gente tem que ir até o 7º, né, que aí fica mais específico ainda. Agora, no caso do Petrobras, vamos dar uma olhada, né, como que ele vai ficar. Nesse caso mais específico, né, a gente vai ver aqui, ó, vamos lá. Ó, então, ó, E21B, né, perfuração de rocha e solo, B01J, catalisadores, né, C10G, craqueamento de hidrocarbonetos. Ah, Henry, como é que você sabe disso tudo, né? A gente pode ir lá no Espacinet, por exemplo, né, e fazer a verificação de quais são cada uma dessas classes, né? Usando aqui no caso do Orbit, por exemplo, né, você pode clicar em qualquer célula que você clique aqui, né, você pode pedir para ele te mostrar quais são as informações correspondentes àquela célula, né? No caso de classificações de patentes, aqui em Morinfo, ele mostra para a gente, né? Por exemplo, né, E21B, aqui, deixa eu ver aqui, ó, E21B, onde está aparecendo. E21B aqui, por exemplo, tá? Então aparece aqui, né, se eu clicar aqui, ele vai abrir o site lá da OMP, né? Que vai falar aqui que é E21B, afinal de contas, né? Você vai ver, né, perfuração de rocha e solo, né? Ali, ó, E21, né? Perfuração de rocha e solo, coisa do gênero, né? Beleza, então, só para assim, ver que dá para a gente usar tanto, né, o site da OMP, o site do Espacinet, ou direto aqui do Orbit, por exemplo, também, tá? Mas aí são detalhes que a gente não precisa ficar entrando agora. Então, assim, deu para ver? Deu para ter uma ideia, então, da evolução temporal, cobertura geográfica, evolução das áreas tecnológicas, né, que a gente tem ali, por exemplo, né, craqueamento de hidrocarbonetos, por exemplo, né, C10G, ali até 2010, mais ou menos, a Petrobras, pelo jeito, estava investindo bastante em tecnologias nessa área, né, de craqueamento de hidrocarbonetos. De 2010, os últimos 10 anos, aparentemente, né, não tem tantas patentes assim. Né? Que mais que eu poderia fazer? Né? Ah, tem um outro tipo de gráfico que é bem legal, que são gráficos, por exemplo, de redes de inventores, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, All Visualizations, por inventor, né? E ver aqui, por exemplo, Co-Inventorship. Né? Então, quem são inventores, né, da Petrobras que costumam trabalhar em conjunto ali, né? Então, grupos de co-inventores. E aqui, né, eu tenho alguns dos co-inventores, né, dos inventores principais, né, se eu colocar aqui, né, o tamanho do nó é a quantidade de patentes que cada um tem, né, de invenções que eles aparecem, e esse link size é a quantidade de patentes que eles aparecem em co-inventoria, né, então se eu mudar para 3, sei lá, quem é que são os inventores da Petrobras que apareceram, sei lá, em 10 ou mais patentes dela, por exemplo, né, posso colocar aqui, falar para não mostrar mais os órfãos nós, né? Aliás, os nós órfãos, né? E eu vou ver, né? Então aqui, ó, Henrique Soares, junto com a Cláudia Maria Lacerda, né? Alvarenga Batista, tem, e aí tem o Wilson Kenzmuziwara, que aparece ele com ele mesmo aqui, né? Que no final das contas acaba sendo uma variação do seu próprio nome, né? Mas a gente pode, como vocês percebem, né? A gente pode olhar essas redes de co-inventores aqui, né? Isso acaba dando alguns insights para a gente também, né? Quem trabalha com quem, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Outra coisa que a gente pode fazer, né, nesse tipo de gráfico, né, não é de co-inventores, mas eu quero saber de co-titulares, né? Então eu posso vir aqui só em dados, e onde está by co-inventors, né? Deixa eu ver, eu posso colocar como assignee citation, não, eu quero assignee
coassignees aqui, ó. Então, quem são os titulares, né, que aparecem junto ali com a Petrobras, né? Então aparecem ali vários titulares, né, que aparecem desse jeito. Como eu fiz uma busca direto por Petrobras, né, além dessa rede, eu poderia ter simplesmente pego e feito aqui um histograma, né, de titulares, e aí eu veria, né, com quem é a Petrobras, lógico, que aparece ali como titular, e quem são os cotitulares que aparecem ali em conjunto com a Petrobras, né? Então você tem ali, né, tem a COP, o FMG, algumas coisas, até divisões da Petrobras, tal, né? Então são exemplos de coisas que a gente pode fazer. Pessoal, é o que eu estou mostrando no Orbit, né? Daria para a gente ter feito esse tipo de coisa lá no Spacenet, por exemplo? Daria, né? Você poderia fazer ali uma busca por Petrobras e ali dentro dos resultados da Petrobras, né? Aquela abinha que tem ali da análise, né? Esqueci até o nome da abinha que aparece, aquela que aparece os gráficos, né? Você poderia colocar e ver, a partir de uma busca por Petrobras como titular, quem são os outros titulares que aparecem ali também, né? Então, você percebe que, né, dependendo da ferramenta, vai ser, né, de um jeito, a visualização, de outro, alguns permitem fazer mais coisas que os outros, mas dá para a gente fazer muitas coisas, né, usando um pouco da nossa criatividade também, que, aliás, eu vou citar isso logo depois. Só nesse primeiro bloco aqui, pessoal, algumas coisas que normalmente o pessoal tem dúvida, né, quando vê até aquela nossa apostilinha ali do Orbit, eu queria agrupar, né, Petrobras com Petrobras Transporte e tal, coisa do gênero, né? Então, para você fazer esse tipo de agrupamento, você vem aqui, no caso do Orbit, né, em Data Rules aqui, aliás, primeiro você tem que salvar a análise, né, depois que você salvar a análise, você consegue vir aqui em Data Rules e aí fazer o agrupamento. Tá? Mais uma vez, pessoal, não vou ficar entrando nisso, porque está explicado ali no nosso PowerPoint ali, né, na apresentação que você já tem acesso. Só uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, pessoal, é fazer aquela história do estudo, né, de quem são as empresas que mais cita patentes da Petrobras. Ó, aqui eu fiz uma busca por Petrobras, né, 1941. O que eu quero fazer agora? Eu quero saber quem mais cita patentes da Petrobras. Então eu tenho que fazer uma busca agora de citações, né, então vou selecionar todos os meus resultados aqui, por exemplo, né? E aí, dentro de citações, eu venho aqui, eu quero saber assim, ó, cited patents, assim, quem a Petrobras citou, está no passado. Citing patents, aí é no futuro, exatamente. Eu quero saber quem do futuro, né, está citando as patentes da Petrobras. Então, posso fazer uma busca por citing patents, né? E aí, dentro de citing patents, né, aparece ali 4.000 e lá vai pedrada, aí é o que eu quero fazer, né? Eu quero juntar quem citou as patentes da Petrobras com as próprias patentes da Petrobras, né, para verificar exatamente, né, o conjunto todo. Então, para isso eu vou lá no meu Search History, né, então, conjunto 1, né, é o conjunto da Petrobras, né, aliás, Petrobras, conjunto 3 é quem cita a Petrobras. O que esse aqui apareceu aqui, hein? Bom, dependendo, né, das ferramentas que você tem no Orbit, toda vez que você clica ali em cima de uma célula para visualizar, ele acaba criando um search step para você também, tá? Nesse caso aqui, não vem ao caso, né? Legal, então eu quero juntar, né, deletei ali, e agora eu quero juntar, né, o passo 1, or, passo 2, né? Lembrando, né, um ou o outro. Se fosse AND, seria intersecção, or é o agrupamento. Beleza, né? Juntou um com o outro. Agora eu vou lá para os resultados. E a partir dos meus resultados, né, eu vou fazer a análise de novo. E aí eu posso fazer, né, dentro da análise, aquela análise, por exemplo, né, de quem mais cita Petrobras, né? Então eu vou em Charts, por exemplo. Agora, by assignee, e eu quero, né, inter-assignee citations, por exemplo. Né? Pronto, né? Então, aqui a gente tem ali, né, o mapa ali de quem mais cita Petrobras, né? Eu posso colocar ali no meu filtro, né? Eu quero, tem que ter citado pelo menos 10 vezes ali a Petrobras, né? 9, 10, sei lá. Né? E aí, você vai ter ali quem tem pelo menos 20 patentes e quem citou a Petrobras pelo menos 10 vezes, né? E aí você pode, deixa eu colocar aqui mais de 10, né? Quem tem pelo menos 20 citações também, né? Então, citou bastante, né? Beleza, né? Olha aí, né? Então, se eu der um zoom aqui, né? Minha tela agora, né? Aí eu posso dar uma
caçadinha aqui, né, e ver quem são algumas das empresas que mais citam as patentes da Petrobras, né? Eu vejo que tem aqui, ó, a ESSO, por exemplo, né? É uma empresa que cita bastante, né? A Petrobras, se eu der uma olhada, tem a Total, tem a Shell, tal. Aliás, né, mais uma vez, né, nesse caso específico, eu poderia ter feito não só essa análise aqui, né, por citações, mas poderia ter feito até por assignees também, né? Então, lembrando, né, por quê? Porque eu tenho as patentes da Petrobras, quem mais cita a Petrobras, aqui, né, aparecem a Petrobras, e aqui, ó, quem mais ou tem cotitularidade ou mais cita a Petrobras, tá aqui, né, ExxonMobil, Halliburton, UOP e assim por diante, né? Então é isso, pessoal. Né, mais uma vez, eu não vou ficar entrando em detalhes, tá, porque cada ferramenta é diferente da outra, né, e é um pouco chato você só ficar olhando para um tipo de ferramenta, né? Então, no próximo vídeo que a gente vai ter aqui, logo na sequência, eu vou mostrar um pouco também como a gente faz, assim, estudos, né? Primeiro, assim, pensando numa pergunta que a gente tem e como a gente pode responder algumas perguntas, tá bom? Pessoal, isso daí. Por enquanto, aqui de análise, né, isso. Tem bastante material ali, né, nos materiais em anexo. E lembrando, né, cada ferramenta é diferente da outra, dá pra gente pensar, né, em ser criativo na hora de usar os recursos que a gente tem, tá bom? Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.